17h. Começa agora na Rádio Universitária 96,9 FM, o programa Conciliando as Diferenças. Notícias do Poder Judiciário, entrevistas com autoridades e prestação de serviços. Conciliando as Diferenças, agora no seu rádio. Boa tarde você que está nos ouvindo. Mais um programa Conciliando as Diferenças. Hoje, 23 de setembro, quarta-feira. Já estava até com saudade de vocês. Nós hoje vamos tratar de assuntos importantíssimos. Aqui a meu lado está a nossa querida instrutora, professora, também servidora do Tribunal de Justiça, Sônia Ribeiro. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos os ouvintes aí da nossa rádio 96.9, na Rádio Universitária. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre a Lei 9.099, que completa sábado agora 20 anos de existência. Que maravilha, que maravilha. E hoje nós temos um convidado especial que vai falar com a gente aqui, vai mostrar o lado agora, do lado acadêmico, como é que o estudante de Direito vê hoje a Lei 9.099. E aqui ao meu lado está Wagner Jacó Cruz, que ele é acadêmico do curso de Direito, cursa o 9º semestre na Faculdade FAMA. Boa tarde. Boa tarde a todos, ouvintes da rádio. Estou muito feliz dessa participação aqui e colaborar aí sobre esse novo, sobre a Lei 9.099, né, que está completando 20 anos, e como pensa hoje o acadêmico sobre essa lei. Bom, a gente não pode perder tempo, mas antes eu queria dar um abraço fortíssimo para Santana, que está sempre ligada na gente, o município de Santana, também Mazagão, onde a gente chega também Mazagão, e para onde mais chegar, aquele forte abraço a todos aqueles que estão nos ouvindo, principalmente para a comunidade acadêmica, o pessoal da Unifap, que está ligadíssima na nossa programação. E a gente vai começar já, porque o tema é polêmico, o tema pede que a gente tenha tempo, então a gente não vai perder tempo, né, Sônia? Então a gente vai falar um pouco mais dessa lei 9.099, de 1995, que é a Lei dos Juizados Especiais, que vai completar no dia 26 de setembro, agora, pessoal. 26 de setembro, ela completa 20 anos de vigência. Sônia, para a gente poder dar uma pincelada, como é que a gente vai fazer? Por exemplo, tem muitas pessoas que sabe da lei, mas não sabe como ingressar, por exemplo, com uma ação na justiça, no caso, nos juizados especiais. Como é que uma pessoa pode fazer? Quem pode fazer? Quem pode entrar com essa ação? Olha, Sérgio, qualquer cidadão que tenha uma demanda de menor potencial ofensivo, na parte civil, aquelas relacionadas até 40 salários mínimos, e algumas demandas acima desse valor, desde que elas estejam descritas no artigo 275 do Código de Processo Civil, e a exemplo de relação de consumo, condomínios, problemas condominiais, acidente de trânsito por via terrestre e algumas outras demandas que estão descritas lá. Então, qualquer cidadão hoje pode ingressar com uma ação no judiciário, com ou sem a assistência de advogado. Por exemplo, quando uma pessoa ingressa com essa ação nos juizados especiais, qual é o primeiro passo? Você pode até dizer, Sônia, quais são os principais passos para se chegar a um acordo? Bom, no programa passado, Sérgio, nós falamos sobre a Lei 9.099 na parte criminal e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Lei 9.099 no aspecto civil, porque ela é uma lei mista, híbrida, ela trata tanto da parte civil como da parte criminal, e nós falamos muito da influência dessa lei, inclusive nos processos que tramitam nas varas comuns criminais. E no aspecto civil, ela também tem trazido grande demanda, ela tem aberto portas para o cidadão. Então, hoje o cidadão ele tem uma demanda e que ele quer buscar o judiciário. Hoje, Sérgio, nós estamos capilarizados em todo o Estado através da rede Superfácil de atendimento ao cidadão. Então, quando você chegar no Superfácil, você vai ver um balcão lá escrito Justiça, Poder Judiciário, Tribunal de Justiça do Amapá. Você vai lá, conta a sua historinha para um servidor treinado e ele vai, então, transformar aquela sua historinha em um fato. A gente tem um fato social que aconteceu lá no meio da sociedade e esse fato precisa agora ganhar cunho jurídico. E o servidor que está ali tomando a termo aquela declaração, ele então colocará isso, transformando isso para um fato jurídico.
Isso se a demanda tiver até 20 salários mínimos. Se ela for acima de 20 salários mínimos, aí a Lei 9.099, ela diz, então, que tem que ser sob o patrocínio do advogado. Então, aí o cidadão tem que procurar um advogado da sua confiança ou a Defensoria Pública do Estado para ingressar com uma ação. E aí o protocolo hoje, para advogado ou para defensoria, nós estamos com um protocolo já virtual. O advogado ele faz de qualquer lugar, do Brasil, do mundo, porque ele está na rede mundial de computadores, via web. Ou ele pode protocolar diretamente nesse Superfácil, que nós temos na rede Superfácil, ou ainda fazer isso via web, na forma como ele faz no procedimento comum. Então, ficou muito mais fácil hoje você fazer esse pleito, pedir ao judiciário. E como a Lei 9.099 ela tem alguns princípios, que é o princípio da oralidade, da informalidade, dos atos concentrados, então nós vamos ter uma concentração de atos para resolver aquilo de uma maneira mais rápida. Por exemplo, você falou no caso, são 20 salários mínimos, não precisa de advogado. Seria em torno de, colocando em reais, seria, por exemplo, está 788 o salário mínimo, vezes 10, 788, daria mais ou menos em torno de quê? De 15 mil reais. 15 mil reais. Acima de 15 mil reais até Isso. 15.760 reais. Isso aí uma pessoa pode entrar sem advogado. Sem advogado é o que Isso é interessante, porque as pessoas, muitas não sabem, né? E constitui advogado até. Isso, o que a gente fala no mundo jurídico, a gente diz que isso chama ius postulandi, que é a própria pessoa fazer a sua postulação, buscando, então, o acesso ao judiciário. Então, antes da Lei 9.099, nós tínhamos lá o juizado de pequenas causas, mas o procedimento ainda era o procedimento comum ou o procedimento sumário. Então, era muito mais difícil você conseguir acesso, porque era somente pela via do advogado. E houve muita discussão sobre a inconstitucionalidade desse dispositivo da Lei 9.099, se isso tiraria ou não a possibilidade do advogado atuar. Lembrando, Sérgio, que isso não quer dizer que você não precise do advogado. Se você quiser contratar o seu advogado da sua confiança, ainda que seja a causa de 20 salários mínimos, você pode contratá-lo para fazer a sua petição inicial ou, se você quiser ir direto na rede Superfácil, você pode levá-lo para a audiência, porque aí ele vai atuar na hora, no ato processual destinado à presença do advogado. Então, não tira, em hipótese alguma, o campo do advogado, o fato da Lei 9.099 ter proporcionado o ius postulandi. Por exemplo, Wagner, você que está agora no 9º semestre já de Direito, daqui a pouco bacharel e daqui a pouco advogado. Tá? Você falou, a gente estava aqui em off, a gente estava conversando sobre esse assunto e a gente estava tocando sobre, até porque eu também, na época que eu fiz Direito, que me formei em 2010, eu havia dito uma vez aqui, inclusive no programa, que jamais ouvi falar da Lei 9.099, ou seja, não que eu não tenha ouvido falar, porque eu ia buscar, né? Mas em sala de aula era muito difícil um professor falar sobre a Lei 9.099, ou seja, a conciliação e mediação não era tocada em sala de aula. Como é que é hoje? Particularmente, né, eu tenho a felicidade de ter tido como minha professora a Sônia Ribeiro, que abriu esse leque sobre a conciliação e a mediação. Realmente, infelizmente, a gente ainda vive um pouco arcaico, no sentido que tudo é judicialização, né, que o juiz ainda é capaz de decidir, só que hoje abre-se um novo mundo, que é a conciliação, e cabe às partes, inclusive, fazer o acordo e decidir o que é melhor. A gente tem que verificar, né, que a Constituição de 1988, a cidadã, ela trouxe no seu artigo 98, inciso 1º, esses juizados de pequenas causas, justamente foi isso, abrir o leque para aqueles que não ficassem apenas submissos dos seus direitos através de um advogado, que muitos talvez não tivessem condição. Então, a partir da Lei 9.099/95, se abriu-se um leque, a oportunidade da pessoa que tem uma pequena causa poder ter acesso diretamente ao judiciário, ter a sua causa vista, né? Então, hoje temos um leque para a sociedade. E importante é ter isso na academia, saber sobre a Lei 9.099, sobre esses novos prismas que estão surgindo agora, né? Que é a conciliação, a mediação, provavelmente até a arbitragem. Por exemplo, mas eu voltando a falar, por exemplo, não são todos que têm uma professora que é aguerrida na causa da conciliação e da mediação, como a Sônia Ribeiro. É muito difícil, né? Porque eu estou falando que eu passei por grandes professores. Não é demérito, não. Não estou tirando o mérito deles, não. Mas nenhum deles falaram sobre mediação e conciliação. Eu estou falando
a verdade. Eu nunca ouvi falar de mediação e conciliação nos 5 anos que eu cursei a academia. Eu não ouvi falar. Como é que você vê essa atuação dentro da academia hoje, trazendo a conciliação para dentro de sala de aula? Fundamental. Hoje é fundamental o acadêmico ele sair da academia, da faculdade, com esse novo leque de pensamento, que hoje se abre, onde o advogado vai poder fazer no seu escritório a conciliação, o acordo entre as partes. Isso é de suma importância. Então, cada vez mais a academia vai ter que abordar isso, abordar a própria Lei 9.099, que ainda, apesar de ter seus 20 anos, não tem essa divulgação, não tem esse leque todo, esse conhecimento, né? Então, a academia tem que puxar para si a Lei 9.099, implementar o acadêmico, que não só é o advogado, ir ao judiciário, ir ao estado juiz, mas sim trazer os seus clientes para si e abordar a eles, a essa conciliação, a esse caminho que a Lei 9.099/95 proporciona. Então, é de fundamental importância termos na academia o conhecimento da lei da 9.099 e principalmente desses novos métodos alternativos que o judiciário que está se trazendo para a gente, né? E assim o advogado poder trabalhar em seu escritório, com seus clientes, esses novos métodos, digamos assim. Sônia, isso é fato, não podemos negar que você é uma pessoa que particularmente tem lutado muito, mas muito mesmo em relação a essa nova metodologia, que não é nova, mas hoje que está entrando no nosso ordenamento jurídico, inclusive no novo CPC, que a partir de março de 2016 entrará em vigor, inclusive com regras próprias para mediação e conciliação. Você também acha que há uma falha no setor de ensino em relação a essa lei 9.099, que não é propalada como a gente gostaria que fosse? Acredito que sim, Sérgio. Olha, você veja, o Wagner ele é um acadêmico do 9º termo, de uma faculdade particular, aqui da Faculdade Fama, e ele relata, você também relatou, que viram muito pouco. Então, as poucas ações que a gente vê... Não, eu não vi nada. E o Wagner viu um pouco, porque eu tenho uma particularidade de trazer o aluno para dentro da Casa da Justiça. Ele tem que ir ao fórum, ele tem que participar de audiência e tem que conhecer como é que funciona. Eu digo sempre que o bom advogado é aquele que gasta a sola de sapato, ele tem que andar ao fórum, ele tem que passar informação para o seu cliente. Então, as academias hoje, elas precisam ter um novo olhar para os juizados especiais. E a ministra hoje do STJ tem feito isso, a Nancy Andrighi, tem trilhado numa campanha do redescobrindo os juizados especiais. Então, esse redescobrindo os juizados especiais, eu penso que tem que começar pela academia, sim. É lá que está o local de estudo, o local de pensamento, o local de produção, e é dali que sai o advogado. O advogado, a primeira porta do advogado, Sérgio, hoje é o juizado especial. É o primeiro lugar onde ele vai atuar, porque é lá que é o primeiro campo que ele vai começar o seu trabalho, a sua atividade jurídica. Então, é muito importante que ele conheça essa lei. Mas, infelizmente, nas emendas na grade curricular, elas ficam relegadas ali quando a gente trabalha dentro da disciplina Código de Processo Civil, nós temos lá, Direito Processual Civil, você coloca procedimentos especiais e dentro de procedimentos especiais, que é o último módulo de processo civil, é que você estuda um pouquinho a Lei 9.099, isso quando dá tempo, porque a gente sabe que o nosso procedimento especial do CPC é enorme. E a Lei 9.099, ela não é um procedimento especial do CPC. Ela é um procedimento especial de uma lei específica até demais, que criou um rito chamado rito sumaríssimo. Então, para você ver que ela precisa ser estudada de outra maneira. As academias devem ter uma disciplina específica sobre a Lei 9.099 para poder, se for para redescobrir os juizados, temos que começar redescobrindo pela academia. Bom, então, e o que falta para isso, Sônia? Por exemplo, o que falta para uma faculdade daqui de Macapá, que nós temos várias que têm um curso de Direito, né? A Estácio tem 2, tem a Fama, tem o CEAP também. Tem a Fabran. A Fabran. Então, o que está faltando para inserir essa disciplina na grade curricular? Olha, Sérgio, são 20 anos dessa lei. 20 anos, e em 20 anos nós não temos essa lei ainda colocada numa disciplina específica para estudar na faculdade. Mas veja, o Conselho Nacional de Justiça, ele tem encaminhado junto ao Ministério da Educação e Cultura que se coloque nas grades curriculares conciliação, mediação e arbitragem.
E hoje já é uma realidade, as faculdades já têm uma disciplina de conciliação, mediação e arbitragem. Então, é preciso que o próprio Ministério da Educação e Cultura, junto com a entidade representativa de estudantes, que no caso a União Nacional dos Estudantes, pleiteiem junto ao próprio MEC a inclusão dessa disciplina dentro dos currículos das academias. Porque senão vai continuar do jeito que está. O acadêmico sai de lá e vai aprender ali na marra, na prática, e nem sempre aprende da maneira como deveria ser. Porque a lei ela é muito técnica, ela tem procedimento específico, ela tem peculiaridades que são dela, que vieram a partir da edição da lei. Então, é necessário que a academia comece a repensar isso. E não só inclua a Lei 9.099 dentro da disciplina de Direito Processual Civil e coloque lá, ou então Direito Processual Penal, né? Quando você vê também procedimento especial, leis penais extravagantes, aí você vê um pouquinho da lei do GCRIM. Então, é necessário uma discussão, tem que se levantar isso. E eu penso que o próprio STJ, que é quem está encabeçando essa campanha, e junto com as entidades representativas dos estudantes, pleiteie, junto ao Ministério da Educação e Cultura, uma reformulação das grades curriculares das faculdades, das universidades públicas, para que elas incluam, dentro das suas grades, a disciplina específica sobre os juizados especiais, porque não é só a Lei 9.099. Né? Nós temos a lei do Juizado Federal, nós temos a lei da Fazenda Pública, nós temos um sistema agora. Nós temos a lei do SINASE, nós temos os juizados da infância, nós temos o juizado de violência doméstica. Então, hoje existe um sistema que atua dessa maneira diferenciada de trabalhar o procedimento. Então, é necessário que a faculdade abra os olhos e comece, então, a falar melhor sobre isso e a disciplinar o aluno dentro da faculdade para que ele atue de maneira mais qualificada e que ele possa intermediar melhor e ajudar mais o seu cliente, que tem tanta confiança nele e o contrato. Bom, Wagner, diante do que a Sônia falou, fica bem claro que realmente há uma deficiência quando a gente vai para a academia. Né? Aí eu te pergunto, nós tivemos aqui há pouco tempo atrás uma entrevista com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Paulo Campelo, e do qual fiz uma pergunta para ele, como é que é a visão dos advogados em relação à Lei 9.099. E ele relutou, a gente foi até que ele falou que tem uma parte dos advogados, uma grande parte dos advogados, que são contra essa lei porque acham que vão perder dinheiro com isso. Ou seja, cliente que concilia não traz dinheiro. Pensa, é a visão deles. Como é que é a visão de vocês que estão concluindo o curso de Direito? Que você que está saindo, está ali, na portinha para sair. Verdade. Olha, eu particularmente sou um amante da Lei 9.099 de 95, tanto na parte criminal, principalmente, quanto na parte civil. E eu acho que é de extrema relevância. Principalmente porque assim, hoje a gente temos a celeridade, que necessitamos muito de celeridade. Temos um toque de tecnologia na lei, que estamos saindo do papel, de vastos papéis, proporcionando hoje uma petição eletrônica, que é muito mais célere, né? E o detalhe é o seguinte, você percebe-se que a Lei 9.099, ela é anterior, ela é, digamos assim, recém no ordenamento jurídico, né? Mas ela está acabando influenciando os demais ramos do direito. Um exemplo clássico é o novo CPC, que já traz a figura da conciliação, né, para os ritos comuns. Você verifica que a Lei 9.099, ela tem um procedimento totalmente eletrônico. Hoje já se vê na VEPMA e na VEP procedimentos eletrônicos, ou então cópias da Lei 9.099. Ou seja, a Lei 9.099 ela aborda o jovem advogado e acaba o ensinando, fazendo que ele comece a trilhar na linha jurídica. E ela também está ensinando ao ordenamento jurídico, que algo novo está surgindo. Então está vindo o eletrônico, veio da 9.099. A conciliação também está vindo, né, que está expresso na lei a conciliação, está trazendo para o rito comum, que é no novo CPC. Eu vejo como a lei não como um obstáculo, mas sim como ela favorecendo o advogado. Porque quanto mais célere se der, será em benefício dele, que terá a sua remuneração. E a conciliação também. Quanto mais célere ele conseguir resolver a causa e evitar a judicialização, vai ser melhor para eles. Vai receber seus honorários mais rápido. Mas você também concorda comigo, que a gente estava conversando também, que você vê certas, que você trabalha, né, você tem a sua turma, também tem outros amigos. As pessoas, quando elas saem da faculdade, a gente estava falando que saem prontas para o litígio, prontas para a briga. É verdade isso? Você é ensinado a sair para brigar? É verdade, né? Aqui, a gente até comentou isso, né, em off. A gente ainda tem um pensamento arcaico, né? Que o advogado é aquele que briga, é aquele que fala alto, é aquele que grita.
tem que ser o guerreiro, né? Tem que sair da faculdade preparado da guerra. E, na verdade, isso eu penso que já ficou no passado. Hoje em dia tem que ser um advogado preparado mentalmente, psicologicamente, para ele atender a demanda e saber pegar seus clientes que estão ali em um ápice psicológico altíssimo, poder conciliá-los, acalmá-los, mostrar uma visão jurídica e que eles propriamente se entendam. Então, acredito eu que nós estamos passando por uma reformulação, né, do modo geral, e principalmente o acadêmico ele tem que estar preparado e se reformular, tirar o pensamento que tem que sair da faculdade um advogado extremamente guerreiro, ardio, processualista, né, e sair um advogado sim no âmbito mais culto, mais preparado psicologicamente e saber ofertar aos seus clientes a conciliação e com certeza terá melhor resultado. O que você acha, Sônia? Olha, é interessante quando o Wagner coloca que o advogado sai preparado para a guerra. Então, vamos pensar assim, a gente tem tido aqui várias aulas sobre as nossas dicas de conciliação e algumas delas, quando nós falamos sobre a história, sobre a teoria do conflito, nós falamos que a sociedade evoluiu através de guerras, né? As sociedades antigas, elas então guerreavam, elas disputavam, brigavam, se matavam para poder ter poderio, para poder ter poder. E hoje em dia a conciliação ela é uma guerra, né? Nós estamos guerreando, nós estamos brigando com grandes forças para poder mostrar para a sociedade que tem uma nova forma de resolver conflito. E de que forma que ele pode resolver isso? Através de uma solução consensuada, de uma solução intermediada por um terceiro preparado e que pode, em conjunto com ela, com as partes, buscar a melhor solução. Porque quem se envolveu no conflito tem a melhor solução para ele. Então, quando você imagina que o advogado ele sai preparado para a guerra, é bem verdade, sim. Mas ele tem que agora sair preparado para uma nova guerra. Ele tem que agora brigar pela paz. Ele tem que guerrear buscando a paz, a composição e, principalmente, a solução consensuada dos conflitos. Por quê? O advogado, ele é o homem, a pessoa, a mulher da confiança da parte. Então, ele tem que repassar essa confiança dando uma resposta mais rápida para o seu cliente. E a conciliação e a mediação, elas proporcionam não só a solução mais rápida, mas elas proporcionam também a celeridade. E a celeridade está lá na Lei 9.099, estava lá na Lei das Pequenas Causas, e é por isso que elas andam juntas. Tanto a Lei 9.099 quanto os métodos alternativos, porque foi de lá. Foi a partir dessa lei que o judiciário teve um novo olhar. Hoje o judiciário ele olha o cidadão de uma outra maneira. E o cidadão agora olha também o judiciário de outra maneira. Segunda-feira agora, Sérgio, nós fizemos a abertura da 18ª Semana Estadual da Conciliação e nós fizemos um ambiente diferenciado. Nós temos no fórum hoje uma exposição, estamos lá com uma exposição de obras de arte de autores renomados como Irê Peixe, R. Peixe, que deixou uma obra, um legado muito bonito. Nós tivemos um show artístico de uma cantora regional, que é a Lígia Mônica. Nós tivemos a apresentação do nosso coral. Então, isso tudo para criar um ambiente que a Lei 9.099 trouxe, que é a informalidade, a celeridade. Então, é muito importante hoje o advogado entender. Ele está saindo da faculdade, aquele acadêmico, você acadêmico que está ligado conosco, você vai sair da faculdade com uma outra visão, com a cultura da paz, com a cultura da pacificação. E quem somos nós do judiciário, se não resolutores de conflitos? Tá vendo? É interessante. Você que está ouvindo, hoje aqui está tendo uma aula, nós temos aqui um aluno e temos uma professora, né? Gozado, em sala de aula. Nós estamos aqui literalmente em sala de aula, porque eu também acabo virando seu aluno, Sônia. E faz parte mesmo. Acho que a conciliação hoje não tem volta, né? Então, aquele advogado que quer sair de uma faculdade, que quer sair formado em direito, ele tem que estar antenado com a Lei 9.099, porque ela veio para ficar e veio definitivamente para conquistar o ordenamento jurídico. Porque, gozado, as pessoas, eu falando aqui com ele antes, que brigar, ser processeiro, como eu estou copiando, eu estou até parafraseando uma juíza que esteve aqui, processeiro é aquela pessoa que só quer processo. Processo, que gera dinheiro. Aí ele diz que se eu concilio, o meu cliente concilia, o outro também, ou seja, um exemplo claro, eu quero saber a sua opinião. Se um cara deve 10 mil para outra pessoa, aí os dois sentam para conciliar. O advogado está ali no meio, né? Aí ele diz, olha, você me deve 10 mil. Não, eu não lhe devo 10 mil. Eu posso pagar, eu não quero pagar, você vai pagar. Olha, eu posso lhe dar 8. Na outra, não, 8 é pouco.
rapaz, pronto, só posso lhe dar 7. Dos 10 mil, ele só pode pagar 7, Sônia. Aí o advogado pensa, eu ia ganhar em cima de 10 mil. Eu vou ganhar agora em cima de 7 e se bobear, eu não vou ganhar nada. É a concepção que o advogado pensa, que a conciliação, quanto maior a conciliação das pessoas, baixa preço e ele acaba não ganhando nos honorários dele, seria mais ou menos isso? O nome disso é barganha, né? Da barganha? Quando nós estamos em mesa de negociação, surge a barganha. Mas vamos pensar assim, ele recebe uma condenação de 10 mil. O processo ele é muito longo, nós temos um processo de execução no nosso ordenamento jurídico longo, cheio de vários recursos, vários embargos, tem várias formas de você, então, ir desviando isso. O juiz tenta fazer bloqueio de conta, o juiz tenta penhorar bens para garantir a execução. Então, imagina essa via crucis todinha por causa de 3 mil reais. Pela sua experiência, demanda quanto tempo isso, hein, Sônia? Isso leva aí anos, 2 anos, 3 anos, vai depender muito do potencial econômico desse executado, desse devedor. E assim, se ele está dizendo lá que ele pode pagar 7, não é melhor receber 7 com responsabilidade, claro, que ele vai cumprir, que ele está ali se comprometendo, ele está dizendo quanto que ele pode pagar, do que você brigar por esses 10, e esses 10 se transformar em uma dor de cabeça absurda para você mais tarde. E veja, na execução, quando você não encontra bens, ela fica suspensa. Porque não existe mais execução pessoal. O nosso ordenamento jurídico, ele deixou apenas para o devedor de prestação alimentar, mas é apenas uma medida coercitiva, que é a prisão. No mais, depois do Pacto São José da Costa Rica, nós não temos mais prisão por dívida no país. Então, por que nós temos uma lei de improbidade hoje? Porque não dá para prender ninguém por dívida, mas dá para caçar mandato, dá para impor multa. Então, hoje, a execução ela é patrimonial. E se a pessoa não tiver patrimônio para arcar, é mesmo que nada. É uma execução que nem vai levar o honorário, porque a parte não vai ter potencial econômico para pagar. Então, é melhor você perder esses 3, mas você ter o 7 certo do que os 10 duvidoso. Então, a barganha ela é isso. Você tirar o compromisso das partes em que elas cumpram verdadeiramente o que elas estão acertando na mesa de negociação. Porque são elas que estão dizendo. Não foi um juiz que impôs, não foi ninguém que impôs aquilo diante da dificuldade que ela tem. Ela sabe a dificuldade dela, ela sabe onde o sapato aperta. Então, ela pode dizer quanto que ela pode pagar por mês ou parcelado, ou ela pode dar isso de uma vez. Enfim, isso é com elas estão se acertando. E é a melhor solução quando elas se acertam, porque elas têm mais responsabilidade para cumprir. Então quer dizer que aquele jargão famoso, antes um acordo mal feito do que uma sentença bem dada, procede? Não, eu não dizia um acordo mal feito. Eu dizia um acordo em que se colhe a responsabilidade dos envolvidos e eles entenderem que eles precisam compreender os limites do conflito. E aí, cada um compreendendo, olha, então você só pode pagar 7, no exemplo hipotético que nós estamos trabalhando, então eu preciso compreender como é que está o teu potencial econômico, porque hoje a dificuldade é tua, amanhã pode ser minha. Amanhã o papel se inverte, eu posso ser réu e amanhã eu posso ser autor. Então, quando eu compreendo isso, é mais fácil eu aceitar essa perda, eu vou colocar essa perda entre aspas, porque na verdade não é uma perda. Você ganhou em paz, você ganhou em pacificação, você ganhou em sossego, você mantém uma relação. Não tem mais apurrinhação. Não tem mais apurrinhação, você mantém a relação. Porque aí você faz com que ela volte e você volta o diálogo, você volta a conversa. Isso. Então isso é um ganho que dinheiro nenhum paga. Então, na hora da barganha, você tem que mostrar essas vantagens em conciliar, em compor com o outro, que elas pagam muito mais do que dinheiro, que às vezes nem é certo de receber. E você falou uma coisa interessante já no passado, que você falou que um processo também gera outros problemas, né? É estresse, é o problema de família. Você tem problemas sérios, né? Quando você abre literalmente um processo contra uma pessoa, né, Sônia? Isso, quando você concilia, que você faz um acordo intermediado por um conciliador, por um mediador, você ganha muito lá na frente, porque você pula as etapas de um processo que vai chegar, sabe lá quando, numa sentença. Porque é demorado. E o juiz, gente, ele não pode pular isso. Ele tem que seguir regras processuais. Hoje o nosso CPC, o novo CPC, ele já vai ser mais cooperativo. As partes vão poder transigir em alguns momentos sobre o procedimento. Mas hoje, na atual regra, o juiz não tem como estar pulando essas fases. Porque aí ele vai tornar nulo o processo. Então, a conciliação, ela tira essas etapas para frente, porque você acerta diretamente com o envolvido, e aí você
pede sua homologação para o Estado juiz para que ele dê a melhor sentença. A melhor sentença é homologatória. Ah, tá certo. Maria, olha, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, porque tem muito mais coisas. E no próximo, quando a gente voltar no próximo bloco, nós vamos discutir, Sônia, sobre as causas acima de 40 salários mínimos que podem ser motivo de uma conciliação e mediação, ok? Então a gente volta daqui a pouquinho. É só tomar uma água, a gente volta já já. Conciliando as diferenças. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. A Justiça do Amapá inaugurou no Fórum de Macapá o balcão de atendimento da FAB. Entre os serviços oferecidos no balcão estão consulta de processo, emissão de guia de custas iniciais e emissão de certidão criminal e civil. O balcão de atendimento está localizado no hall de entrada do fórum e tem servidores preparados e que estão à disposição no horário de 7h30 da manhã às 13h30 da tarde. O usuário poderá procurar a ouvidoria externa, que funciona no Departamento Judiciário do Tribunal, caso o balcão não esteja cumprindo sua função. O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, através da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Santana, por meio do Comissariado da Infância e Juventude, tem assumido a causa da criança e do adolescente em sua condição de sujeito de direito e, com isso, desenvolve atividades para garantir um ambiente justo e protetor para o exercício da cidadania. Neste cenário de proteção, a campanha de prevenção do uso indevido de drogas por crianças e adolescentes, efetivada pela Vara da Infância e Juventude, representa o rompimento das formas de dominação, de poder, de omissão e de negligência. Para tanto, incentiva a denúncia, transformando-a numa estratégia eficiente de apuração e combate à impunidade. Ligue para a nossa central Disque Denúncias 0800 285 1581. Lei dos Juizados Especiais. 20 anos de vigência e reflexos no processo penal. Os juizados especiais foram criados para resolver problemas de forma rápida e eficaz. Criado pela Lei 9.099 de 1995, tem o objetivo de buscar sempre um acordo amigável entre as partes. Na presença de um conciliador, as partes participam de uma audiência de conciliação, evitando que elas tenham desgaste durante uma ação judicial. No juizado especial, você pode reclamar questões cíveis com no máximo 20 salários mínimos, sem a necessidade de advogado, ou até 40 salários mínimos, contratando um advogado. Com os juizados especiais, conflitos que precisam do auxílio do judiciário são resolvidos de forma simples e gratuita, em comparação com o juízo tradicional. Juizados especiais, uma conquista da cidadania. No rádio é assim, ninguém vê, mas enxerga tudo. Com a violência é assim, todo mundo vê, mas poucos enxergam. Faça a diferença. Disque 100, denuncie a violência. Quero te ver e te enxergar. Quero te ouvir e te escutar. Quero te criar e te amar. Nas ondas do rádio, a prevenção da violência contra crianças e adolescentes. Um projeto do Ministério da Saúde com o apoio desta emissora. Estamos apresentando o programa Conciliando as Diferenças. Bem, estamos de volta com seu programa Conciliando as Diferenças, nessa tarde de quarta-feira, dia 23 de setembro. E a gente vai dar uma notícia aqui, que desde segunda-feira a Justiça do Amapá deu início à programação da 18ª Semana Estadual de Conciliação e a comemoração dos 20 anos dos Juizados Especiais. A ação iniciou com uma grande programação no Fórum de Macapá, na terça-feira, seguiu para o Juizado Virtual e hoje, quarta, no Juizado Sul. Nesta quinta, seguirá para o Juizado Norte. Na sexta-feira, no Juizado Extensão Fama.
e encerrará no sábado com uma grande programação que inclui gincana, blitz educativa e mutirão de conciliação. E na sexta-feira, o Judiciário Amapaense realizará o lançamento do programa Audiência de Custódia no Amapá. Na oportunidade, estará presente o ministro Ricardo Lewandowski, presidente do STF e do CNJ. Haverá ainda a sessão solene para entrega do colar do mérito judiciário ao ministro. A solenidade inicia a partir das 16 horas. E já estão abertas as inscrições para a terceira corrida do Judiciário do Amapá. O evento ocorrerá no dia 24 de outubro. Mais informações é só acessar o site www.shipting.com.br. Eu vou repetir porque Shipting é CWIPITING, shipting.com.br. Então, acesse o site www.shipting.com.br e faça a sua inscrição e participe. Estamos apresentando o programa Conciliando as Diferenças. Bom, estamos de volta para a gente ver aqui, continuar esse debate que está fantástico, né? Para você que está aí ligadinho no nosso programa, você que também faz o curso de Direito, que está agora ligado na nossa explicação sobre a Lei 9.099, que vai justamente fazer aniversário de 20 anos agora, de vigência no dia 26 de setembro. Wagner, eu gostaria de saber, por exemplo, a competência, né? Como é que você poderia me dizer a competência da Lei 9.099? Fale aqui para os seus colegas acadêmicos. A competência está no artigo 3º da Lei 9.099, de 95, e traz para a gente as causas cujo valor não exceda 40 salários vezes o salário mínimo, as enumeradas do artigo 275, inciso 2º do Código de Processo Civil, no inciso 3, ação de despejo para uso próprio, e no inciso 4, as ações possessórias sobre os imóveis de valor não excedente ao valor fixado no inciso 1 deste artigo. Bom, Sônia, tem um fato interessante que nós estávamos também, enquanto estávamos no comercial, a gente estava discutindo aqui e eu também tinha uma certa dúvida, tá? Eu, particularmente, tive essa dúvida. Talvez eu não tenha sido... Eu tenha faltado essa aula. Eu acho que eu faltei essa aula, Sônia. Que quando dizem que para juizado especial, até 40 salários mínimos. Mas você acabou de me dizer que pode ter causas acima de 40 salários mínimos e que pode ser uma causa do juizado especial. Que causas são essas, Sônia? Olha, o artigo 3º, conforme o Wagner colocou, ele fala, é interessante, a Lei 9.099, ela trouxe um dispositivo que você tem que ir lá no Código de Processo Civil para entender. Ele diz as enumeradas no artigo 275.2 do CPC. E o artigo 275.2, ele diz assim, nas causas qualquer que seja o valor. Então, veja aqui, peraí, eu tenho um dispositivo que fala que até 40 salários, mas eu tenho, dentro da competência do juizado, causas de qualquer valor. Que abre exceção, né? Quando ele diz qualquer valor, seja 1 milhão, 2 milhões, 100 mil, 200 mil. Olha só. Então, não tem esse fechado 40 salários mínimos. A questão do juizado é a produção da prova. É ela que não pode ser complexa. É a prova que tem que ser simples e não o valor da causa. Quer dizer, explica melhor, Sônia, pra gente entender melhor. Ele deu o melhor. limite até 40 salários, mas ele trouxe outras causas que podem ser acima de 40 salários. Vou te dar como exemplo. Nós podemos falar de arrendamento rural e de parceria agrícola. Então, você adquiriu uma propriedade, arrendou uma propriedade rural para poder fazer trabalho trabalhar naquela propriedade. E aí aconteceu algum problema nesse contrato de arrendamento, você pode trazer para o juizado, independente do valor da causa. Você pode ter uma propriedade de 1 milhão, 100 mil, 200 mil e pode vir para o juizado. Outra causa que você pode trazer, então, para o juizado especial e que é acima desses 40 salários mínimos é, por exemplo, a cobrança de condomínio. Então, se você tem um condomínio que está acima de 40 salários mínimos, você pode trazer para o juizado. Um débito de condomínio, por exemplo. Um débito de condomínio. A relação entre condômino e condomínio para o juizado. Acima de 40 salários mínimos. A causa é simples, mas o valor
O valor pode ser acima dos 40 tá salários. certo. E entendo que essa simplicidade é na produção da prova. Eu não posso ter no juizado uma prova complexa, perícias muito complicadas, que demande conhecimentos muito técnicos. É a produção da prova que tem que ser simples. Testemunha, documento, uma perícia, mas que seja bem simples. Se ela for muito complexa, aí foge, então, da competência do juizado. Mas tem mais, olha, por exemplo, ressarcimento por danos em prédio urbano ou rústico. Então, se um prédio foi, de alguma forma, deteriorado, você pode pedir esse ressarcimento no juizado especial. Olha que coisa boa. Ainda você pode pedir danos causados em acidentes de veículos por via terrestre. Cobrança de seguros, seguros DPVAT, que são objetos do juizado especial, e qualquer outro seguro que você tenha que seja acima de 40 salários mínimos. Então, precisamos entender, você que é acadêmico, que está nos escutando agora, que está ligadinho aqui no nosso programa Conciliando as Diferenças, especial de 20 anos da Lei 9.099, entenda, não é que seja só causas até 40 salários mínimos. O que existe na lei é as causas até 20 salários sem advogado, as acima de 20 salários com advogado obrigatoriamente. Então, pode ter uma causa mais de 40 salários no juizado? Pode. Se você sofreu um acidente de trânsito por via terrestre e essa causa ultrapassa 40 salários, tem que trazer para o juizado. O que não pode é um acidente de avião, porque já não é terrestre, é aéreo. Né? O que não pode é pela ferrovia, trens que se chocam. Aqui nós não temos, mas em grandes capitais nós temos trens, metrôs. Esses aí já não poderiam, porque eles andam sob trilhos. Mas veículos de via terrestre, você pode trazer para o juizado. 100 mil, 200 mil, 150 mil, desde que a prova seja simples de ser produzida. Então, entenda aí você. Pode ter causa acima de 40 salários no juizado? Pode. As enumeradas no artigo 275(2) do Código de Processo Civil. Essas sim podem ficar acima do limite, desse teto do juizado, sem necessidade de renunciar ao excedente. Você sabia disso, Wagner? Acabei de ter uma aula com o professor, fiquei sabendo agora. Não sabia não, né? Não. Tá vendo só? Nós somos honestos, Sônia. Eu juro para você que eu fiz provas e eu tinha total consciência de que era até 40 salários mínimos. Entenda você, concurseiro. Quando a gente elabora uma prova, e eu falo com propriedade, porque as minhas provas elas não são tão simples, elas são bem complexas de resolução, e a gente procura pegar o detalhe, Sérgio. Então, é de conhecimento público de todo mundo que é até 40 salários, mas que tem causas que podem ser acima de 40 salários, isso já não é, isso é exceção. Então, normalmente, os concursos eles pegam na exceção. E aí, você agora que está ligadinho no Conciliando a Diferença, aprendeu mais uma exceção da Lei 9.099, e se cair no concurso, você não pode errar. Não, aprenda. se errar, e pelo olha amor só, de Deus, né? Agora eu não erro nunca mais isso. E olha só, nós temos a ainda nossa bem que não gincana. caiu pra mim, né? Ainda bem, né, Ainda bem que Sérgio? não caiu, que se eu ia errar, com certeza. E olha, entendeu? nós temos a nossa gincana cultural jurídica agora no sábado, e a maioria das academias estão convidadas a participar, e com certeza vão ter perguntas me dessa conta isso aí. natureza. Não, tá aí. Essa é uma boa. Como é que vai ser essa gincana? Como é que você vai... olha, pessoal, gincana, eu acho que alguma vez na sua vida você deve ter participado de alguma gincana, né? São tarefas, não é isso? Explica pra gente como é que vai ser. As nossas tarefas, como a gente tem um tempo assim muito reduzido no sábado, que é o dia que a lei completa 20 anos, nós vamos trabalhar com perguntas e respostas, né? Então é uma gincana cultural jurídica com perguntas e respostas sobre a Lei 9.099 e ainda sobre os enunciados do FONAGE. Então você aí, acadêmico, que vai participar da nossa gincana, dê uma lida aí, entre lá, www.fonage.org.br e acesse os enunciados do FONAGE, porque aí já tem muitos. Então, o FONAGE é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais, eles se reúnem 2 vezes por ano, e lá cada juiz de juizado leva demandas e complicadores, coisas que estão emperrando a atividade do magistrado e da conciliação em juizado especial. E eles, então, acordam, fazem acertos para esses enunciados e eles têm força de lei, viu, Sérgio? Eles são usados e as turmas recursais, elas aceitam a incidência do FONAGE. Por exemplo, uma das... a citação. Quando você manda a citação para o endereço da parte,
o juiz agora considera como válida, mesmo que não seja ela que assine, desde que a comprovação seja do endereço dela. Então, chegou no endereço dela, é porque ela está citada. Então, isso só aconteceu a partir dessa revolução do enunciado do FONAGE. Então, você é acadêmico, fique ligado no enunciado. Não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Dizer que, ou seja, eu mudei, não estou mais aqui, não me encontraram, eu não assinei, exatamente. Não fui citado. Não existe mais desde isso. que seja no endereço da parte, o declarado por ela, o constante dos cadastros, essa citação é considerada válida. E, veja, as próprias turmas recursais, que é o órgão recursal dos juizados especiais, já tem aceitado. Quer dizer, esses enunciados ele acabam adquirindo força. E veja, como a informalidade, a celeridade, é para funcionar a lei, não é para emperrar. A lei não pode se encastelar em um processo de rito sumaríssimo. Ela precisa funcionar, ela precisa estar bem, ela precisa estar funcionando e aí atender verdadeiramente o que o cidadão deseja. E conta pra gente como é que vai ser a programação, porque nós temos uma vasta programação até sábado, né? E o que a gente vai ter de programação de aniversário da Lei 9.099? Olha, Sérgio, a equipe que trabalha aqui no Tribunal de Justiça elaborou uma vasta programação para toda a semana de conciliação, que é a nossa 18ª Semana Estadual da Conciliação. Então, na segunda-feira, nós tivemos então a abertura com a presidente do Tribunal de Justiça, lá no fórum, vários juízes. Tivemos a apresentação do coral e tivemos a apresentação de uma cantora local, que é a Lígia Mônica. Amanhã, 9 horas, nós vamos ter a apresentação do coral lá no Juizado Virtual, que fica ali na Odilardo Silva, com a Padre Júlio. E também nós teremos essa cantoria itinerante. Quer dizer, os nossos convidados estarão percorrendo os juizados para trazer, então, às pessoas um acolhimento diferenciado. E também nós vamos ter a apresentação musical de servidores do próprio Poder Judiciário, servidores e bolsistas. E, enquanto as pessoas estão aguardando lá as nossas audiências, eles vão poder participar de cinosofia, ou seja, serão exibidos filmes para que eles, então, possam, a partir desses filmes, compreender mais sobre o Judiciário. Então, nessa ideia dessa programação, ela tem que ser cultural e também tem que ser jurídica. E no dia 24, que é a quarta-feira, que é hoje, a apresentação foi no Juizado Sul, onde nós tivemos, então, também a cantoria, apresentação musical, exposição de fotos e também exposição de filmes. E na sexta-feira, dia 25, a programação é toda lá para a rodovia Duque de Caxias, onde nós vamos realizar uma blitz educativa e também vamos realizar lá um grande mutirão com a Faculdade de Macapá Fama, em que vários serviços serão ofertados ao cidadão ali que mora para aquelas regiões da Lagoa. E no sábado, que é o grande dia? No sábado do grande dia, nós vamos fazer blitz em vários pontos da cidade. Nós estaremos na rodovia JK, em frente ao Unifap. Nós estaremos na rodovia Tancredo Neves, aqui, para quem vai para a Zona Norte, em frente ao Juizado Norte. Nós teremos uma blitz educativa em frente ao Juizado Virtual e uma outra blitz educativa em frente ao Fórum. Essa blitz educativa vai conter o quê? O que é que vai ter? Os acadêmicos das faculdades estarão apresentando as pessoas que pararam seus veículos, falando sobre a Lei 9.099, falando sobre conciliação. Então, veja, nós fomos buscar a academia, Sérgio. Vamos buscar as pessoas que verdadeiramente têm que conhecer a lei e elas, então, ajudarão a conscientização de motoristas, de pedestres e pessoas que passarem nessas imediações. Isso vai acontecer por toda a manhã do sábado. E ainda a nossa gincana cultural, lá no Fórum de Macapá, da Avenida Fábio no Hall, e com a presença de todas as instituições, e ao final também várias apresentações culturais e o encerramento com a presidente do Tribunal de Justiça. Agora passaram um WhatsApp para mim aqui perguntando o seguinte, eu vou ler aqui, tá? Tem premiação? já é o acadêmico que me perguntou. A premiação que nós vamos dar para o acadêmico é o conhecimento e principalmente a carga horária que ele tanto precisa na faculdade. Olha porque só, eles vão ganhar certificado de participação dado pelo Poder Judiciário do Estado do Amapá. Isso vai constar no currículo, ele vai levar para qualquer lugar do Brasil onde ele estiver advogando ou que ele for participar de um programa de títulos, ele vai levar esse certificado para o seu currículo e é um peso enorme, Sérgio. Porque ele vai receber lá uma comenda, ele vai receber o certificado do Tribunal de Justiça e a própria faculdade será certificada pelo tribunal de que a faculdade que mais ganhou pontos sobre a Lei 9.099 na comemoração dos 20 anos. Isso é histórico, Sérgio. Muito bom. Isso eu acho que só o Estado do Amapá está fazendo. Não conheço nenhum outro Estado que esteja com uma programação tão intensa quanto nós para comemorar os 20 anos da Lei 9.099. Olha, então você que está aí, você está nos ouvindo, você que é do curso de Direito, no sábado, já fique pronto, acorde cedo,
Vá participar porque é bom para você. Conhecimento nunca é demais. Sônia, eu vou abrir um espaçozinho para a gente falar um pouco da vinda do ministro Lewandowski, que está vindo para Macapá no dia 25, para a primeira audiência, para a instalação da audiência de custódia. Então, para a gente poder, para os acadêmicos também que estão ouvindo muito audiência de custódia, mas não sabem a essência do que é a audiência. Você pode explicar para a gente, para todos os ouvintes do programa Conciliando as Diferenças, o que consiste a audiência de custódia e o que ela vai beneficiar no sistema carcerário? Olha, Sérgio, hoje em dia nós temos um problema muito sério da demora, da análise dos pedidos que os advogados fazem de relaxamento de prisão, ou quando uma pessoa é presa em flagrante, ela vai direto para o sistema carcerário, é uma prisão antecipada, porque ela não tem condenação, ela ainda está em processo de investigação. Então, a audiência de custódia ela permite que o juiz escute a parte imediatamente. Toda pessoa que for presa no estado do Amapá, isso vai funcionar do Oiapoque até o Laranjal do Jari. Inclusive, o ministro estará no Oiapoque para instalar a audiência de custódia lá onde inicia o Brasil. Ele fez questão de ir ao Oiapoque para verificar em loco como é que vai ser o funcionamento disso lá na ponta do Brasil. E ainda ele vai trazer mais ainda uma aula magna que vai ser dada lá no auditório da UEAP para os acadêmicos que quiserem participar. Ele vai falar sobre o trabalho do STJ, o trabalho do CNJ e principalmente sobre a audiência de custódia. Então, vai proporcionar ao cidadão atendimento imediato pelo judiciário, o juiz vai conhecer imediatamente daquela prática criminosa e imediatamente já vai tomar uma decisão se vai mantê-lo preso ou se vai, então, colocar aquelas medidas alternativas ou se vai relaxar a prisão ou tomar logo a primeira medida. Isso vai evitar que as pessoas ingressem, inclusive, com habeas corpus de imediato para tentar soltar alguém que esteja preso. Então, é uma forma de aproximar o cidadão mais ainda da justiça e o juiz tomar conhecimento imediatamente de uma prisão que foi feita, evitando, assim, ferimento a direitos constitucionais que estão previstos e garantidos na nossa Constituição Federal. Bom, ele vai estar aqui, vai ser a primeira audiência, vai ser aqui mesmo no Tribunal de Justiça, no plenário, né? Depois ele vai ao Oiapoque. Ele vai ao Oiapoque para conhecer a realidade. Ele sai daqui direto, ele recebe também ele vai receber o colar do mérito judiciário e depois ele segue ao Oiapoque de avião, retornando também de lá, porque a estrada ela ainda tem alguns pontos que estão complicados de tráfego, então optou-se por ele ir de avião até o Oiapoque. Ele fará então assistirá uma audiência e depois ele retorna para Macapá e daí volta para suas atividades. Bom, que maravilha, né? Então, o ministro Ricardo Lewandowski, que também é presidente do Conselho Nacional de Justiça, vai estar aqui no dia 25, agora, dia 25, às 16 horas, já instalando a primeira audiência de custódia no estado do Amapá. Eu tenho certeza porque, inclusive, um dos motivos é justamente acabar com esse do preso provisório, né? As cadeias estão mais cheias de presos provisórios do que os presos com sentença. O Brasil é um dos países que mais prende, Sérgio. A prisão antecipada ela é uma realidade no Brasil e ela fere direitos garantidos e muito lutados para se chegar até essa liberdade do cidadão. Então, a audiência de custódia ela vai proporcionar isso. O cidadão vai ter uma resposta imediata do Poder Judiciário, tão logo seja noticiado o fato criminoso ao magistrado. Então, ele já vai logo verificar se o juiz, se o delegado atuou de forma correta, se o procedimento foi feito de forma correta também. Então, além de ser um fiscal nato da lei, ele já vai logo tomar conhecimento de que há uma prisão e evitar essa prisão provisória e parar com o inchaço das cadeias. Né? Mas ao contrário também, né, Sônia, de quem pensa que essa medida é para esvaziar a cadeia, não. É para humanizar mais o atendimento, inclusive porque já está, o país é signatário do Pacto de São José de Costa Rica, que também prevê isso, direitos humanos. Já era previsto isso. Uhum. Por que só agora começaram a implementar no país? A gente sempre tem que pensar assim, Sérgio, cada tribunal ele acaba atuando no Brasil de forma pontual. Cada tribunal decide como vai fazer o seu procedimento. Embora esteja regrado nos códigos de processo civil, penal, enfim, mas cada tribunal acaba implementando políticas diferenciadas. E o Conselho Nacional de Justiça e também o Supremo Tribunal Federal entenderam que precisavam tomar a frente disso. E aí, então, começaram a percorrer o país implementando essa nova política. Então, tudo aquilo que vem de cima para baixo é mais fácil de ser implantado. Porque a política do convencimento ela é difícil.
Se um tribunal começa a fazer isso, o outro acha, não vou fazer. Mas quando vem isso do Conselho Nacional de Justiça, é muito mais fácil que os tribunais atuem. Então, é um modelo único para o país inteiro, já funciona em vários lugares, funciona com os americanos, por que não pode funcionar aqui com os brasileiros? Então, não é para esvaziar a cadeia, é para humanizar o atendimento e proporcionar ao cidadão a sua real possibilidade de ampla defesa e contraditório, para que ele não fique encarcerado para depois se defender. Passar 3 meses para ser ouvido. Para ser ouvido. Então, a audiência de custódia permite que ouça imediatamente. Tão logo haja notícia o tempo vai ser, estão querendo 24 horas, não é isso? Exatamente. E nós estamos instalando equipamento no sistema penitenciário aqui do Estado. Nós estamos instalando em todos os lugares onde o preso possa passar, para que a gente, então, tenha essa audiência de custódia de forma imediata. O Tribunal de Justiça está preparado já com isso. Nós já vínhamos instalando o nosso depoimento sem dano e agora, para a audiência de custódia, era só o que nós precisávamos. Então, o Tribunal de Justiça já está preparado, aguardando esse novo procedimento. Que bom, mais uma boa notícia. Bom, nós vamos ficando por aqui porque, poxa vida, olha só, eu fico triste, Sônia, que a gente tem tanta coisa para conversar, mas é isso. Coisa boa dura pouco, né? Então, o nosso programa está chegando ao fim, nosso programa Conciliando as Diferenças. Gostaria de agradecer a presença do nosso convidado, o Wagner Jacó. Obrigado, Wagner. Obrigado, dizer que o prazer foi todo meu. Uma tarde prazerosa estar aqui com vocês. E, lógico, ela... Quem? Sônia Ribeiro. Muito obrigado mais uma vez, Sônia. Eu que agradeço, estou à disposição de todo mundo. Fique ligado aí na nossa programação, em comemorativo aos 20 anos da Lei 9.099. E aguardamos vocês, então, no dia 26, sábado, lá no Fórum de Macapá, para finalizar essa programação com chave de ouro. Tá todo mundo convidado. Então tá, um abraço. A gente volta na próxima quarta. Tchau. Acabamos de apresentar o programa Conciliando as Diferenças. Até o próximo encontro.